Olá, boa noite, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas. Hoje é dia 31 de maio, estamos terminando mais um mês deste ano de 2020. Continuamos aqui a fazer os cultos via internet com vídeos gravados. Nós vamos iniciar o culto de hoje e eu quero cantar junto com vocês uma música bastante conhecida, antiga de fato, mas com uma letra que nos edifica bastante. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é para mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é para mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se encontrar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é para mim. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo é Jesus para mim. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Salmo 119:11, nós cantamos ele dessa forma. A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti. A tua palavra escondi. Daqui a alguns instantes, meus irmãos, nós vamos pregar a palavra do Senhor, falando a respeito de conversão, de chamado do Senhor nas vidas das pessoas. Portanto, eu peço a atenção de todos para que nós, no momento oportuno, ouçamos e sejamos edificados pela palavra do Senhor. Nesse instante, eu convido você para que ore junto comigo. Pai, nós temos o prazer de estar na Tua presença. É tão bom, é um conforto e um consolo para todos nós. Sobretudo num período, Deus, onde estamos distanciados uns dos outros, sobretudo quando pensamos na comunhão da igreja, na comunhão dos santos, na comunhão entre irmãos em Cristo. A Tua presença, Deus, é fundamental, importantíssima em momentos, sobretudo como esse, Senhor. Pai amado, nós te pedimos que o Senhor aceite a nossa gratidão, o culto que estamos prestando ao Senhor. Fazemos isso de coração aberto, sincero e honesto. Pedimos a Ti, Deus, que o Senhor, no momento adequado, apropriado, venha falar aos nossos corações nesta hora. Pedimos-te assim para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Muito bem, meus irmãos, o texto que eu quero compartilhar com vocês nessa ocasião é Mateus capítulo 9, versículo 9. Vou repetir, Mateus capítulo 9, versículo 9. Você pode utilizar a sua Bíblia aí se achar por bem. O texto diz o seguinte: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Meus amigos e amigas, a Bíblia mostra que o chamado de Deus para a salvação é irresistível. Diga-se de passagem, esse é um dos principais pontos do calvinismo, quando se pensa na soteriologia, nesta área da teologia. Eu vou repetir. O chamado de Deus para a salvação é irresistível. Inclusive eu trago um texto aqui para ilustrar essa verdade. Atos capítulo 13, versículo 48 diz o seguinte: os gentios, e eu faço propositadamente aqui um intervalo no texto, mas ele diz assim: os gentios regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Não há como resistir à salvação. Aqueles que Deus chama, vêm, ouvem. Eu insisto nisso. Quem é chamado, ouve e atende. Quem é chamado sempre vencerá todos os obstáculos que aparentemente impedem essa pessoa de seguir a Jesus. Seja vergonha, seja timidez, seja prioridades estabelecidas de alguma maneira, etc, etc. Que o chamado, quem é chamado, ouve e segue a voz daquele que o chamou e finalmente se torna fiel até o fim. Esse é o caso deste homem do nosso texto, Mateus, ou Levi, como prefiram. Mateus está escrevendo aqui, a bem da verdade, sobre si próprio. O versículo 9, a despeito de parecer que o relato é de uma terceira pessoa, não é? Veja, embora Mateus não revele a sua própria identidade, o fato é que ele está narrando a sua própria conversão e o seu chamado de servir a Deus. É isso que ocorre aqui. Na expressão, observe, um homem chamado Mateus, você tem isso aí no versículo 9, se refere a ele próprio. Ele usa aqui um sujeito independente, ou melhor dizendo, um sujeito indefinido, para descrever um personagem que, na verdade, é ele mesmo. E no versículo 10, ele não diz que a festa ou o jantar ali acontecia em sua própria casa. Mas todo o texto, na verdade, se refere a ele. Note ainda, meus amigos, que o relato imediatamente anterior é de um milagre. E isso é importante aqui. Faz referência, os versos 1 a 8, fazem referência à cura de um paralítico. Você pode ler esse período do texto aí, você vai conferir isso. Há aqui uma similaridade entre um verdadeiro milagre e uma verdadeira conversão. Não é à toa que esses dois momentos estão presentes, um imediatamente após o outro aí. Observe, o homem descrito entre os versos 1 e 8, que era ali o paralítico, ele estava paralisado nos seus movimentos físicos. Ele não podia andar, ele não podia se levantar, ele não podia correr, ele não podia se mexer, ele não podia fazer absolutamente nada. Ele era um paralítico. Do ponto de vista físico, ele estava impedido de agir. A sua doença era crônica, as suas limitações eram realmente muito graves. Ele estava impedido de ser feliz na sua plenitude. Ele estava impedido de ser feliz na sua plenitude. Mateus também era um homem
com sérios problemas, não físicos certamente, mas espirituais e morais. Ele estava espiritualmente paralisado por seu pecado e por sua atividade de ganhar dinheiro. Ele tinha problemas muito sérios do ponto de vista espiritual e do ponto de vista moral. Por isso também ele precisava de uma ordem divina. Se levanta agora e me segue. Da mesma maneira que Jesus disse ao paralítico, Jesus diz agora aqui a este homem chamado Mateus. Mas como foi esse chamado? E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nessa ocasião. Como foi esse chamado? A primeira coisa que eu coloco aqui é que era um chamado improvável. Algo improvável de acontecer. E eu chamo aqui a atenção de vocês para dois fatos. Dois fatos. O primeiro deles é que Jesus estava indo embora. Ele já estava de saída ali daquela cidade, daquela região. Por isso eu digo aqui, era improvável. Veja, Jesus estivera muitas vezes ali em Cafarnaum, localidade em que ele escolhera para ser a sua própria cidade, conforme a referência no texto bíblico. No entanto, Mateus permanecia sem salvação. Não havia nenhuma probabilidade daquele homem ser chamado a esta altura da vida. Veja, Jesus já estivera ali muitas vezes e nada havia acontecido com Mateus até então. O texto não diz, mas talvez Mateus conhecesse Jesus, tendo em vista o trânsito do Senhor, do Mestre, de Cristo, naquela cidade e naquela região. Entendam isso. Mateus ouvia falar de Jesus, mas se mantinha absolutamente distante, como muita gente hoje. Jesus, então, já estava ali de saída da cidade, porque o versículo começa exatamente com essas palavras, partindo Jesus dali. Utilizando uma expressão nossa hoje, Jesus já estava de malas prontas, fechadas, já estava a caminho de sair daquela cidade. Não, definitivamente não. Mateus não seria chamado. Jesus já estava indo embora. Jesus tinha outros planos. Entretanto, de repente, e não mais do que isso, o texto diz que Jesus vê um homem. Ele o fita bem nos olhos. Inclusive, o texto diz que ele conhecia até o nome dele, Mateus. Jesus sabia certamente tudo a respeito daquela pessoa, daquele indivíduo. Havia um plano para aquele homem. Agora, eu queria que você considerasse isso que eu vou dizer. Se você foi chamado, ou se você está sendo chamado hoje, se a sua percepção aponta isso na sua mente e no seu coração, eu quero que você saiba. É porque ele te conhece. Se ele já te chamou ou está te chamando, é porque ele te conhece, ele sabe o seu nome, ele sabe a seu respeito, aquilo que talvez você nem imagine, ele tem, na verdade, um projeto de vida para você. Jesus conheceu Mateus, porque já o conhecia antes dele ter nascido. Esta era uma das maiores verdades que Mateus ainda iria entender. Deus conhece tudo a respeito da vida das pessoas. Ele conhece tudo a respeito da nossa vida, ele conhece tudo a respeito da sua vida. Ele conhece. Mas há uma outra observação que eu faço aqui nesse texto para pensarmos no fato de que aquele chamado de Mateus era improvável. Primeiro, Jesus estava de saída daquela cidade, mas em segundo lugar, pelo texto e pelo contexto, Mateus talvez não merecesse ser salvo. Mateus estava em condições degradantes do ponto de vista moral e social. Somente os piores, ou melhor dizendo, somente entre os piores dos judeus,
seriam aqueles que cuidariam de cobrar impostos para o Império Romano. Somente os piores dos judeus fariam isso. Veja, todo judeu odiava ser traído por alguém do seu povo e Mateus grife isso, era um traidor. Mateus era um traidor. Portanto, Mateus era uma pessoa imoral. À luz da sua profissão, daquilo que ele exercia, dentro daquele contexto social, Mateus era um homem imoral. Uma pessoa execrada pela sociedade aonde ele estava ali inserido. Não é à toa que o versículo 10 diz que muitos publicanos e pecadores tomavam lugar ou tomaram lugar ali na casa de Mateus. Não é à toa isso. Era essa gente com quem Mateus se relacionava. Que coisa terrível, que coisa terrível. Publicanos eram seus pares de profissão. Eram cobradores de impostos como ele, traidores da nação. Pecadores eram judeus, eram aqueles judeus expulsos das sinagogas, gente irreverente com relação à religião. Lembrem-se, inclusive, meus amigos, que religião e cidadania era uma coisa só para os judeus, era uma coisa só para os judeus daquele período, daquela época. Religião e cidadania se misturavam, se mesclavam. Portanto, quem não estava presente nas sinagogas por qualquer motivo que fosse, sobretudo sendo expulsos ou irreverentes a essa área, eram tidos como pecadores. Certamente, portanto, Mateus, como discípulo, não traria qualquer honra para o Senhor Jesus, não traria. Era só ver quem ele era e com quem ele andava. Ele seria, a bem da verdade, uma vergonha para aqueles que eram chamados os do caminho, os seguidores de Jesus, conforme Atos capítulo 9. Com esta biografia, Mateus definitivamente não teria ousadia de seguir a Jesus. Não teria, mesmo que tivesse desejado fazê-lo. Mateus era um homem que tinha consciência daquilo que ele era. Ele se sentia indigno demais, tinha consciência daquilo que era, daquilo que havia feito e daquilo que ele ainda faria. Como homem, pecador e publicano que era. Ele era uma vergonha para o seu povo. Mas fazer o quê? Esta era a sua profissão, isto era aquilo que ele fazia, isto era aquilo que lhe dava dinheiro, era aquilo que lhe dava conforto, etc. Ele continuaria a ser o que ele vinha sendo a vida toda. É bem possível que os outros discípulos, inclusive, o repeliriam. Os discípulos de Jesus fariam isso, caso ele se atrevesse a se juntar a eles, bem possível que isso viesse a acontecer. Mas atenção agora, o chamado foi de graça. Mateus não teve qualquer participação ativa nessa história, é preciso pontuar isso. Ele foi objeto da graça salvadora. Apesar de improvável, o chamado aconteceu. Mas esse chamado também traz uma outra característica: simplicidade. Simplicidade. Foram poucas as palavras de Jesus. Apenas isso. Me segue. Mateus, me segue. A instrução foi clara e absolutamente objetiva. E o modo foi incrivelmente pessoal. Foi íntimo o chamado, porque Jesus disse pessoalmente a ele: Mateus, segue-me. O texto diz: disse-lhe. É tudo muito sucinto, muito simples, muito objetivo. A fala de Jesus e a resposta de Mateus. O texto
pontualmente diz, Jesus viu, Jesus disse algo para Mateus e finalmente a resposta é, ele se levanta, ou ele se levantou. Não há complicações aqui, não há barganhas, não há trocas, não há complicações quaisquer que sejam, não há aquelas conhecidas falas do tipo, aceite Jesus, por favor, entregue o seu coração a Ele, etc. Não há aquelas velhas respostas, espere um pouco, há algumas coisas importantes que eu preciso fazer, depois atenderei ao chamado. Não há nada disso. Não houve pressão, não houve esperas, não houve constrangimentos, simplesmente Deus o chamou. Mateus então entendeu que era com ele se levanta e o segue. Absolutamente simples. O Evangelho e sua ação são coisas assim, meus irmãos. E é assim que as conversões acontecem. De maneira simples e objetiva sempre. Deus chama quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer, sempre com objetividade e simplicidade. Mas além disso, esse chamado é eficaz. Eficaz. O chamado é sempre simples, objetivo, prático, mas também é sempre eficiente. Sempre produz os efeitos pelos quais ele existe. O texto afirma que Mateus o seguiu imediatamente. O texto diz, e ele se levantou e o seguiu. Seguiu sem condições, sem restrições. Não houve nada além disso. E desde aquele momento, Mateus colocou à disposição a sua voz, as suas capacidades, as suas habilidades, colocou à disposição do reino e do Senhor o seu caráter, a sua família, o seu tempo, as suas condições, os seus bens materiais. Ele fez isso porque ele entendeu que o chamado era para ele e assim ele se levanta e vai. O chamado é absolutamente eficaz, produz os resultados para o qual ele existe. O chamado é, muitas vezes, o chamado é improvável, mas o chamado também é sempre simples e é sempre eficaz. Sempre eficaz. Mas finalmente, meus irmãos, o chamado é sempre uma porta de esperança. Sempre. O verso 10 mostra que existem publicanos e pecadores naquela casa ali junto com Mateus, ou melhor dizendo, na própria casa dele. E aparentemente essas pessoas estavam ali em grande quantidade. Eu cito aqui Marcos capítulo 2, versículo 15, que é um texto paralelo a esse que nós lemos, e o texto diz assim, achando-se Jesus à mesa da casa de Levi, que era Mateus, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Lembre-se, e eu fiz referência a isso já, publicanos eram aqueles coletores de impostos odiados pelos judeus, à semelhança de Mateus. Pecadores eram aqueles judeus, já disse e repito aqui, que não frequentavam as sinagogas, ou então que haviam sido expulsos dela, ou que ainda davam pouco valor à religião. Esses eram os judeus que eram tidos e chamados de pecadores. Observe que a conversão então daquele homem, Mateus, encorajou, estimulou outros a virem a Jesus. No caso aqui, publicanos e pecadores, mas você pode pensar em familiares seus, em amigos seus. A casa de Mateus se tornou um lugar de oportunidade para que os seus amigos ouvissem de Jesus. Em resumo,
a conversão daquele homem conduziu outros ao Salvador. Eu quero concluir a minha mensagem desta noite, breve fala, fazendo a seguinte pergunta. Você ainda não entendeu ou não atendeu o chamado de Jesus? Você ainda não atendeu ou nem mesmo entendeu o chamado de Jesus? A minha sugestão nesse instante é esta: ouça-o atentamente e se levante com uma decisão aí muito certa no seu coração. A decisão de segui-lo de hoje em diante, sem restrições, sem barganhas, sem empecilhos. Quando Orfeu, um personagem ali da mitologia grega, possivelmente você o conhece ou já ouviu falar a respeito dele, quando Orfeu tocava a sua lira, a sua harpa, encantava as feras, as árvores, encantava inclusive as rochas ali de Olimpo, a cidade sagrada grega. E essas coisas todas, feras, árvores e rochas, encantados todos pela lira, passavam então a segui-lo. Da mesma forma, Jesus faz isso. Com a sua voz, Jesus atrai para si gente que jamais se imaginou sendo discípulo dele. Gente com vazio de vida, gente com dureza de coração, gente que vive sem regras e sem rumo, gente egoísta, gente vaidosa, gente soberba. Gente cheia de alegrias passageiras e de uma paz absolutamente circunstancial e momentânea. Gente que expressa a religião muitas vezes por meio de regras que lhes foram impostas ou pela família ou pela instituição em que ele faz parte, a instituição religiosa, mas cujo coração ainda continua vazio. Se a voz de Deus sussurrar em teu coração hoje dizendo: vem, segue-me, não rejeite. Saiba que você está sendo conquistado pelo maior amor que existe, o amor de Deus. Não resista e entregue-se a Ele. O Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele te salvará do inferno, Ele te dará uma vida nova, Ele te levará para o céu. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Se levante e o siga. Esse é o convite do Senhor para esta noite e para esta ocasião aí no seu coração. Feche os seus olhos um instante, vamos falar com o Senhor. Pai, talvez algumas pessoas que estão ouvindo essa palavra nessa ocasião, precisavam do toque do Teu Santo Espírito. E isso está ocorrendo agora, Deus. Portanto, recebe essas pessoas na Tua presença. Salva-lhes, ó Deus. Muda suas vidas. Faz dessas pessoas filhos e filhas do Senhor. Transforma-lhes radicalmente toda a sua existência. Adota-os como filhos amados do Senhor, promessa tua na tua palavra. Deus, a semelhança daquilo que o Senhor fez com Mateus, talvez se alguém nessa ocasião, nesta hora e nesse momento está sendo impactado pela tua palavra, que essas vidas sejam de maneira definitivamente mudadas pela ação do teu Espírito, Deus. Que assim seja para a glória do Senhor. E aqueles que nesta hora estão te ouvindo, ó Deus, estão reconhecendo a tua voz e que já foram chamados pelo Senhor em ocasiões passadas, já fazem parte do teu rebanho, que esta palavra seja estímulo para uma consagração maior, para um serviço mais eficaz no teu reino, que seja uma palavra de estímulo à pregação do teu evangelho àqueles ainda que não te conhecem.
Que nesta noite, Deus, a Tua palavra edifique as nossas vidas e seja alimento espiritual para cada um de nós. Que assim seja para a glória do Senhor e falamos contigo em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebei a bênção, queridos. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo do Senhor esteja na vida de cada um de vocês, queridos e queridas, amados e amadas em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém.